Oi pessoal, tudo bom? Aqui é a Cat. Do vídeo de hoje eu vou dar dica de 5 livros que pra mim foram 5 estrelas e favoritados. A ideia desse vídeo surgiu enquanto eu estava olhando os meus favoritados lá do Scoob. Inclusive, vou deixar aqui embaixo o link do meu Scoob, me sigam lá, me acompanhem. E eu percebi que eu tenho dado pouquíssimas 5 estrelas nos últimos anos. O número de 5 estrelas vem diminuindo. E eu não sei se é eu que tô ficando mais chata, né, mais exigente em relação ao que eu leio, ou os livros não estão chegando lá. Não estão chegando lá nos 5 estrelas. Fica aí a reflexão. Eu não sei realmente o que está acontecendo. E aí eu reparei que eu tenho dado poucas estrelas, mas realmente os que eu dei 5 estrelas foram livros que eu lembro ainda, que me marcaram bastante. Então eu resolvi no vídeo de hoje indicar para vocês os últimos 5 livros que eu dei 5 estrelas, que realmente foram assim, ó, top, livros maravilhosos que eu indico sem nem pestanejar. E já aproveitem, comentem agora aqui embaixo pra mim qual foi o seu último livro 5 estrelas. O último livro que assim, ó, você carimbou 5 estrelas diretaço assim que terminou. Vou começar por The Five, da Hallie Rubenhold. Esse livro é, na verdade, um livro de não ficção. Ele é uma biografia das 5 mulheres assassinadas por Jack o Estripador, Jack the Ripper. A Hallie Rubenhold resolveu voltar no tempo, resgatar a história dessas mulheres para mostrar ao leitor contemporâneo que elas não foram simplesmente 5 prostitutas assassinadas sem nome, sem história, sem identidade. Elas tinham um nome, elas tinham famílias, elas tinham história, e elas não podem ser apagadas da história em detrimento desse homem que a gente nem sabe quem ele foi. E essa é uma das reflexões que ela vai trazer nesse livro, que é essa questão da mitologia que envolve o Jack o Estripador. Essa questão que se culturalmente que se cria ao redor desse homem que foi um assassino, um misógino, e a gente não pode esquecer disso quando pensa nessa história, quando pensa nesses assassinatos. Então o objetivo da Hallie Rubenhold é desmistificar um pouco e tirar o foco do Jack o Estripador. E é muito interessante assim, como é que a gente tem o foco há tanto tempo numa figura que a gente não sabe quem é, né? A gente não sabe quem ele foi, né? E o mistério ao redor dele sempre aumenta, e a gente esquece que ele só tem essa fama porque ele matou, ele tirou a vida de 5 mulheres que não mereciam isso. Então a biografia vai falar sobre isso. Ela também vai fazer uma contextualização fantástica sobre a Londres do século XIX, sobre aquele período histórico, sobre a questão social daquele momento. Então é um livro assim, que é pra você pegar, fazer a leitura e com certeza vai gerar uma reflexão muito bacana. Saindo um pouquinho da biografia, indo pra fantasia, a última fantasia que eu dei 5 estrelas foi Nona Casa, da Ligue Bardugo. Nona Casa é uma fantasia urbana que vai contar a história da Alex, ou da Galaxy. A Alex é uma jovem bem problemática que passou por umas coisas bem pesadas ali na adolescência, e ela vai receber uma bolsa para estudar em Yale. Quando ela chega na universidade, ela vai receber essa atribuição de ser tipo uma delegada. Ela vai meio que cuidar das 9 casas que existem na universidade. E essas 9 casas não são casas comuns, não são fraternidades normais. Elas lidam com magias, elas lidam com esse mistério. E o trabalho da Alex é contornar e ter certeza que todas essas casas estão seguindo as regras em relação umas às outras. O livro vai girar em torno dessa questão dessas sociedades secretas, da magia, de como cada casa funciona. Tem mistério, tem assassinato. A Alex é uma personagem fantástica, muito legal. É um livro que eu já falo pra vocês que no início ele é um pouco confuso, tá? Isso é normal. Isso aconteceu com muita gente que começou a ler. Inclusive eu mesma lembro que no início eu dei uma patinada pra conseguir me apegar ali na história. Mas depois que começou a fluir, gente, esse livro é simplesmente maravilhoso. É um dos meus livros favoritos, dei 5 estrelas, favoritei. Tô esperando a continuação até agora. Ligue Bardugo, pelo amor de Deus, libera essa continuação pra nós, pros mortais que estão aguardando. É um livro que está inserido dentro daquele enredo do Dark Academia, que muita gente adora ler sobre, que é aquela questão de um enredo que se passa numa universidade, tem um mistério, tem assassinato, tem essa questão das casas, sociedades secretas, as irmandades. Então é um livro que eu acho que vai agradar muitas pessoas. Voltando para não ficção, a não ficção é um gênero que eu tenho lido cada vez mais e que tem me trazido realmente boas histórias e boas reflexões. Um dos livros que eu também dei 5 estrelas nos últimos tempos foi outra biografia, que foi A Vida de Charlotte Brontë, escrita pela Elizabeth Gaskell.
Gaskell e Charlotte eram amigas em vida. Elas se conheciam, elas dividiram ali algum tempo. A Charlotte Brontë, ela morre em 1855 e 2 anos depois, a Elizabeth Gaskell, que é uma autora renomada, que é uma das maiores romancistas do século XIX, recebe essa solicitação do pai da Charlotte de escrever a biografia da sua filha. A Elizabeth Gaskell nunca havia escrito uma biografia na vida dela, essa seria a sua primeira e última biografia, e ela resolveu escrever esse relato, tanto por causa do pedido do pai da Charlotte, quanto para criar e manter a memória da amiga. Esse livro, ele é tanto uma homenagem a Charlotte Brontë, quanto também ele serviu ali para manter e criar uma reputação ao redor da Charlotte. É um livro em que a Gaskell foi muito cuidadosa em revelar algumas coisas e esconder outras, que hoje a gente já sabe porque outros biógrafos surgiram depois, mas eu acho que a questão mais importante sobre essa biografia, além de trazer um relato muito íntimo, trazer coisas muito incríveis sobre a vida da Charlotte, algumas intimidades e tal, ele também foi um livro que ele formou meio que um cânone ao redor da Charlotte, da Emily e da Anne Brontë, e as ideias que a Gaskell colocou, tipo, assim era Charlotte, assim era Anne, assim era Emily, elas foram tidas como verdade absoluta, e nos próximos anos isso acabou sendo levado sempre em conta. E obviamente, né, hoje em dia a gente tem a desconstrução de algumas ideias que a Gaskell colocou nesse livro, outros biógrafos surgiram mostrando que talvez as coisas não eram muito assim, teve umas coisas que ela escondeu, umas coisas que ela deu uma enfeitada, mas é um livro assim, ó, que é incrível. Se você ler com essa visão, ler com essa questão crítica, é um livro que mesmo assim te dá informações pertinentes muito preciosas sobre a vida da Charlotte Brontë. Foi um dos meus livros favoritos, foi um dos livros que eu mais gostei de ler e é realmente um relato incrível. É óbvio que não podia faltar nesse vídeo um suspense bom, um suspense concreto, bom demais assim, ó, 5 estrelas mesmo, que é o Sombras de Outubro. Sombras de Outubro é um suspense espetacular, é um suspense extremamente consistente. Ele começa com a investigação de assassinato de uma mulher que ela é encontrada sem uma das mãos, né? E perto do corpo dela, tem um bonequinho de castanha. O bonequinho de castanha, ele é uma questão folclórica, é uma questão muito conhecida culturalmente lá. As crianças fazem os bonequinhos e tal. E nesse bonequinho de castanha, que a perícia recolhe, tem a digital de uma menina que foi dada como morta, desaparecida 1 ano antes. A princípio, os investigadores não vão dar muita bola, eles vão dizer, nossa, é uma coincidência terrível, né, que a digital dessa criança esteja na cena do crime, mas tudo bem. Vão aparecer outros corpos depois e a digital dessa menina volta a aparecer em bonequinhos de castanha e eles não podem mais ignorar. Tem alguma coisa acontecendo, esses crimes têm alguma ligação com essa menina e eles têm que descobrir o que é. É um romance assim, ó, você não vai conseguir largar depois que começar. E pra finalizar os meus livros 5 estrelas lá no Scooby, eu vou dar dica de um livro que é um favorito do meu coração, que é Dentro do Espelho, da Tana French. Já tem resenha desse livro aqui, eu acho que, na verdade, todos esses livros têm resenha aqui no canal, tá? Exatamente porque foram 5 estrelas, eu não podia não falar sobre eles, mas Dentro do Espelho é um dos meus favoritos, é um livro que eu quero reler. Esse livro vai falar sobre uma agente da polícia de Dublin, que ela é chamada a uma cena do crime, e quando ela chega lá, ela descobre que a vítima é a cara dela, sem tirar nem pôr, é como se elas fossem gêmeas idênticas. E como ela trabalha disfarçada, esse foi um dos trabalhos que ela já teve, o chefe dela, esse superior, ele dá a ideia de que ela se transforme nessa mulher, e ela vai viver na casa onde essa mulher vivia. Olha a trama. E lá ela ocupa o lugar dessa mulher para tentar descobrir quem das pessoas com as quais ela convivia foi responsável pelo seu assassinato. E ela aceita essa ideia aparentemente maluca, ela vai se vestir como uma garota, ela vai tentar descobrir o máximo possível sobre a vida dela e ela vai entrar disfarçada nessa casa. Essa menina vivia com outros 4 jovens dentro de uma casa, meio isolada, afastada e tal. E ela vai começar a investigar de dentro pra fora. E, gente, é incrível porque eles percebem que tem algo de diferente nela, mas como elas são iguais, eles não percebem que é a outra pessoa que tomou o lugar
da assassinada. E ali dentro ela começa a investigar para descobrir quem daqueles ali pode ter sido o responsável pela morte da menina. Só que, com o passar dos dias, ela vai se inserindo na vida daquelas pessoas, na sua rotina e tal, ela começa a gostar deles, ela começa a se apegar a essas outras pessoas. E as coisas vão ficando cada vez mais complicadas, porque ela não pode estragar o próprio disfarce, ela não pode contar a verdade, e ela começa a se afeiçoar às pessoas que ela deve investigar. É um livro espetacular, é uma escrita belíssima, belíssima mesmo. A Tânia é uma das minhas romancistas favoritas, e eu lembro que eu terminei esse livro muito tocada pela história, pela investigação. A investigação tem sim uma parte importante aí, mas o livro ele pende mais para essa questão de ela estar vivendo com essas pessoas, se apaixonando por elas e tendo que fazer o próprio trabalho. Ele é um livro que também se enquadra no gênero Dark Academia, porque é um livro que se passa com esses jovens que vivem num ambiente universitário, que moram isolados numa casa, tem um assassinato que aconteceu e um mistério que precisa ser averiguado. É um livro espetacular, um dos meus favoritos, e eu não canso de falar sobre ele. Então é isso, pessoal, esses foram os meus últimos 5 estrelas. Claro, tem muitos livros que eu não dou 5 estrelas, que são livros ótimos, que inclusive tem resenha aqui no canal de vários deles, né? Eu não acho que um livro tem que levar 5 estrelas para ser perfeito, incrível e indicado, mas realmente esses foram aqueles que pra mim não teve defeito nenhum, não teve nada neles que eu dissesse, não gostei muito disso, vou diminuir um pouquinho a nota, não. Foram 5 estrelas mesmo. Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho mais sobre eles e leiam, né? Deem uma chance para algum desses livros que eu sei que vocês vão gostar. Beijão e a gente se vê no próximo vídeo.